Nós veremos Barra contando para Kismet como Nezir liberou ela, as crianças e Sarp. Razin acordou Barra, Doruk e Nissan e disse: Vamos, levanta, é hora de ir embora. Surpresa, Barra perguntou como que iam embora dali e pelo Sarp se eles haviam machucado ele. Razin disse que não tinham machucado ninguém e mandou o outro segurança descer com Barra e as crianças enquanto ele ia falar com a dona Piril. Barra continua contando para Kismet. Ela diz: Como vocês podem imaginar, eu fiquei com medo. A primeira coisa que eu pensei é que tinha acontecido alguma coisa entre eles e que ele tinha machucado Sarp. Eu pensei que ele podia ter matado Sarp. Kismet pergunta se o Nezir não deu nenhum motivo ou explicação por ter soltado eles. Barra diz que não e que não faz ideia de qual foi o motivo disso, mas acha que o Doruk sabe. Então, nós veremos novamente como as coisas aconteceram. Nissan perguntou para a mãe para onde eles iam. Muito tranquilo, Doruk disse. A gente vai para casa. Barra perguntou por que ele disse isso. Doruk disse: Não sei, eu só acho. Barra desceu com os filhos. Nezir estava na sala e ao ver Doruk, sorriu para ele. Doruk sorriu de volta para Nezir, foi correndo até ele e abraçou a perna dele. Nezir se abaixou e o abraçou apertado. Doruk encheu Nezir de beijos e Nezir disse para ele: Doruk, querido, olha, isso é para você, mas não conta para ninguém. Ele tirou algo do bolso, colocou na mão de Doruk e continuou: A gente não vai mais se ver, mas eu nunca vou esquecer de você, tá bom? Deu 2 beijos no rosto dele e disse: Corre, vai lá com a sua mãe. E então eles saíram da mansão. Enver pergunta a Barra o que foi que o Nezir deu para o Doruk. Barra pega um ossinho de frango que Doruk colocou no bolso da roupa, mostra para todos e diz que depois disso tiraram eles da casa e os colocaram em um carro bem grande. Barra diz que depois a Piril saiu com os filhos e entraram em outro carro. Kismet diz que entendeu, olha para Sarp e diz: E você? Razin foi até o anexo e disse a Sarp, Muni e Swat: Prestem atenção, é melhor vocês saírem antes que o Nezir mude de ideia. Vocês estão livres e podem ir embora. Sarp perguntou pelos filhos e Razin disse que eles estavam esperando em um carro no quintal. Então, os 3 saíram. Sarp foi direto para o carro onde estava Barra, Nissan e Doruk e abraçou os filhos, dizendo que agora estava com eles para ficarem calmos. Sarp diz a Kismet que também não deram uma explicação para ele. Kismet diz: Tá bom, eu acho que é isso por hoje. Barra pergunta se ela já vai embora. Kismet diz que sim e pergunta se Barra tem algum recado para dar pro Arif. Sarp fica morrendo de raiva. Barra diz para Kismet falar para Arif que eles estão bem e para ele não se preocupar. Kismet vai saindo e Sarp fala para ela: Diz mais uma coisa, para ficar longe da minha mulher. Ah, que vontade de dar uma taca nesse Sarp lesado nojento, que porcaria de homem insuportável. Barra acompanha Kismet até a porta. Diz que está muito preocupada e pergunta se ela acha que o Arif vai sair logo da cadeia. Kismet diz que vai fazer tudo o que puder. Barra diz que só falaram do Arif, mas o seu Yusuf também foi preso. Kismet diz: Sobre o seu Yusuf, eu não diria o mesmo. Arif sonha com Barra e Sarp se beijando. Acorda angustiado e chora. Barra não consegue dormir e Ati se pergunta no que ela estava pensando. Barra diz que estava pensando no Arif, que ele está dormindo na cadeia enquanto eles estão ali no conforto. No dia seguinte, Barra fica muito feliz quando a mãe diz que ela pode voltar a trabalhar no café do Henry quando quiser. Arif pergunta ao pai se o outro filho dele é um homem. Yusuf diz que não faz ideia, que não queria saber de nada, que a mulher o enganou, ficou grávida e não falou nada para ele. Yusuf diz: Por mim que essa mulher aí morra, não estou nem aí. Irritado, Arif reclama pelo pai nunca ter procurado o filho e diz que sabe que aquela mulher não enganou ele. O policial chama Arif, dizendo que a advogada dele está ali. Yusuf vai todo alegrinho, dizendo que também é a advogada dele. O policial diz: A advogada do Arif Cara está aqui, mas a advogada do Yusuf Cara não está. Doruk e Nissan acordam e ficam na cama brincando com o pai.
Atice pergunta a Barrá se ela vai voltar com Sarp, se não pretende mais voltar. Barrá diz: não, eu só deixei ele passar essa noite aqui porque as crianças estavam muito ansiosas quando chegamos, mas uma hora eu vou falar para os dois que o pai deles não pode ficar com a gente. Kismet conta para Arif que Nezi soltou a Barrá e os filhos e diz que viu todos eles ontem. Arif fica muito feliz com a notícia e agradece Kismet. Kismet diz que não sabe por que o Nezi liberou todo mundo. Arif diz que ela tinha falado que Nezi é um maluco e pergunta se ele teve piedade por algum motivo ou se descobriu que a polícia estava indo para lá. Kismet diz: ninguém tem a menor ideia, Arif, nem a Barrá, nem o Sarp Sasmeli. Arif pergunta onde Kismet falou com Sarp. Kismet diz que ele estava na casa da mãe da Barrá e passou a noite lá. Arif não gosta nem um pouco de saber que Sarp e Barrá passaram a noite debaixo do mesmo teto. Sirin sai do banheiro e dá de cara com Sarp. Ele fica encarando por alguns segundos, muito sério, sem dizer nada. Sirin dá bom dia e sai da frente dele. Sirin diz aos pais que vai dar bom dia para a irmã. Ela entra no quarto sorridente e Nissan e Doruk vão abraçar ela. Sirin diz: meus amores, desculpa, ontem eu não consegui passar um tempo com vocês. Barrá diz para os filhos irem para a cozinha tomar o café da manhã. Eles saem. Sirin vai saindo, mas Barrá fecha a porta e diz: você não. Sirin diz que tá bom e Barrá diz a ela: você vai ficar bem longe dos meus filhos. Sirin diz: não sei se você sabe, mas eu também moro aqui. Barrá diz: então finge que é invisível. Sirin diz: você tem consciência que só tá viva graças a mim? Barrá chega bem pertinho dela e diz: o Sarp só caiu da balsa por sua causa. Você acabou com a minha vida, com a vida dos meus filhos e com a do meu marido. Tudo por sua causa. Então eu não te devo nada. Fica bem longe de mim e dos meus filhos. Sirin deixa cair uma lágrima, mas a limpa rapidamente e diz: desculpa, mas eu tive que fazer o que eu fiz naquela balsa. Barrá a imprensa na parede e diz: olha, eu tenho um motivo legítimo para te machucar, tá? Mas não fiz nada com você, não é? Dá um empurrão nela e sai do quarto. Barrá vai para a mesa tomar o café. Atice chama Sirin para se juntar a eles. Com raiva, Sirin diz à mãe que vai dormir um pouco mais e pode comer mais tarde. Enver pergunta o que Barrá vai fazer hoje. Barrá diz que vai visitar o café mais tarde porque precisa conversar com o seu Henry. Depois vai visitar Seida e já volta para a casa dela. Enver diz que estão com saudades deles, eles vão ficar ali mais uns dias e já está decidido. Nissan e Doruk insistem para a mãe aceitar ficar. Barrá concorda e Nissan diz: e o papai, ele vai ficar com a gente, mãe? Barrá fica calada e Sarp diz: filha, eu tenho muita coisa para fazer. Nissan pergunta se o pai vai ficar com a sua outra família. Sarp diz que não e Nissan diz: você vai ficar com seus outros filhos, não vai? Sarp diz: eu já falei que não, minha filha. Nissan diz que quer ficar junto com ele e então também vai. Firme, Barrá diz: você não vai para lugar algum, agora senta aí. Abusada, Nissan diz: eu não vou sentar, você não sente nada pelo meu pai, ele vai embora por sua causa. E sai irritada. A Nissan, a cada capítulo que passa, tá mais chatinha. Barrá, coloca limites nesses filhos seus, pelo amor de Deus. Gosto deles, mas tem horas que são insuportáveis, muito inconvenientes e malcriados. Querem tudo do jeito deles. A Nissan é extremamente grosseira e sem educação com a mãe em certos momentos. Barrá vai atrás de Nissan no jardim e a repreende. Sarp agradece a Tice, pede licença e se retira da mesa. Doruk pergunta aos avós por que o papai não pode ficar com ele. Enver diz que é porque ele está ocupado. Doruk diz que todos os papais do mundo vão trabalhar, só que eles voltam para casa e pergunta por que o papai dele não faz isso. A Tice e Enver ficam sem saber o que responder. Razin procura Kismet, entrega um pendrive para ela e vai embora. E imediatamente, Kismet vê o que há no pendrive. Ela sorri e sai apressada do escritório, levando o pendrive com ela. Barrá vai conversar a sós com Sarp. Ela diz: olha, eu não sei como resolver esse nosso problema. As crianças estão arrasadas, principalmente a Nissan. Ela tá virando outra criança. Sarp diz: você tem que dar um tempo para os dois, eles vão se acalmar. Eles passaram por muitas coisas ultimamente e precisam de um tempo para assimilar. Eles precisam ver os pais juntos para se sentirem seguros e precisam muito recuperar a confiança na gente. O mais importante para a gente agora, Barrá,
é o bem-estar deles. Me deixa ficar aqui um tempo, por favor. Me deixa ser pai deles de novo, Barra. Barra diz que não dá. Sarp diz para ela pensar no bem-estar dos filhos deles. Barra diz: eu sempre pensei que pais que ficam juntos para agradar os filhos cometem um erro grave. Me desculpa, mas eu não acho que é a solução. Não é a escolha certa. Sarp diz: mas a gente não está falando de crianças que tiveram uma vida normal. A Nissan e o Doruk viveram coisas horríveis que nenhuma criança devia viver. E é por isso que eles precisam saber que os pais vão estar aqui para protegê-los. Por favor, eu imploro, me deixa ficar, pelo menos por um tempo. Me deixa ficar e ser o pai da Nissan e do Doruk mais uma vez. Barra diz que não pode, ele não vai voltar para casa com eles. Sarp diz: é por causa daquele homem? É por isso que você não quer entender e nem ouvir que os nossos filhos precisam do pai deles? Seu amor te cegou nesse nível? Barra se irrita e diz: chega, para de falar bobagem. A Nissan e o Doruk são as pessoas mais importantes que eu tenho na vida. Sarp diz: então nós 4 vamos ficar juntos como uma família. Por favor, tá bom? Eu não preciso ficar em Tarlabazi. Eu posso entender, tudo bem. Com certa ironia, ele continua: eu não posso ficar naquele lugar, ele ficaria chateado, né? Mas pelo menos me deixa morar perto. Barra diz: a gente não vai sair daqui. Vamos ficar aqui, mas saiba que eu só faço isso pelas crianças. Agradeço por terem acompanhado o vídeo até aqui. Que Deus abençoe a todos vocês. E não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações, porque assim o YouTube avisará você sempre que eu postar um novo vídeo.